Quando o milionário Ricardo Guimarães riu do faxineiro fazendo bolhas de sabão em sua empresa, jamais imaginou que aquele homem simples seria capaz de acalmar seu filho autista em minutos. 5 babás especializadas e uma fortuna em tratamentos haviam fracassado. Mas um funcionário humilde com bolhas de sabão conseguiu o impossível. Esta é a história de como o orgulho de um pai rico quase o impediu de ver o milagre que estava bem na sua frente. O sol da manhã batia nas janelas espelhadas do edifício empresarial mais imponente da cidade, refletindo a grandeza que Ricardo Guimarães havia construído ao longo de 20 anos de trabalho árduo. Do seu escritório no último andar, ele contemplava a vista panorâmica enquanto ajustava a gravata italiana, que custava mais do que muitos ganham em um mês. Aos 42 anos, Ricardo tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. Uma empresa próspera com mais de 300 funcionários, uma mansão no bairro mais nobre da cidade, carros importados na garagem e uma conta bancária que crescia a cada mês. Mas por trás da fachada de sucesso, Ricardo carregava um peso que nenhuma quantia de dinheiro conseguia aliviar. Seu filho Miguel, de 6 anos, havia sido diagnosticado com autismo severo aos 3 anos de idade. E desde então, a vida da família Guimarães se transformara numa montanha-russa de esperanças e frustrações. O menino era inteligente, tinha olhos vivos e curiosos, mas vivia num mundo impróprio, onde as regras sociais não faziam sentido e onde qualquer mudança na rotina podia desencadear crises que duravam horas. A esposa de Ricardo, Patrícia, havia se afastado gradualmente da situação, mergulhando em compromissos sociais e viagens para não enfrentar a realidade. Preciso de um tempo, ela dizia, deixando Ricardo sozinho para lidar com os desafios diários de ser pai de uma criança especial. As manhãs começavam sempre da mesma forma. Gritos vindos do quarto de Miguel, objetos sendo atirados e uma sensação de impotência que corroía o empresário por dentro. Naquela segunda-feira específica, enquanto Ricardo revisava relatórios financeiros em seu escritório, o telefone tocou. Era Dona Carmen, a babá especializada em crianças autistas que ele havia contratado por uma fortuna. Senhor, Ricardo, eu sinto muito, mas não posso continuar, disse ela com a voz cansada. O Miguel está cada vez mais agitado e eu não consigo mais controlá-lo. Ele quebrou o vaso da sala, mordeu meu braço quando tentei acalmá-lo e passou a madrugada toda acordado, correndo pela casa. Era a 5ª babá especializada que desistia em 6 meses. Antes dela, havia passado pela casa dos Guimarães uma verdadeira procissão de profissionais. Terapeutas comportamentais com diplomas de universidades renomadas, pedagogos especializados em autismo, psicólogos infantis com técnicas inovadoras. Todos chegavam cheios de teorias e métodos revolucionários, cobrando honorários que fariam qualquer pessoa comum desmaiar, e todos saíam derrotados pela energia incontrolável de Miguel. Enquanto desligava o telefone, Ricardo sentiu o familiar aperto no peito. Não era apenas frustração profissional. Era o desespero de um pai que via seu filho sofrendo e não sabia como ajudar. O dinheiro que sempre havia sido a solução para todos os seus problemas se revelava completamente inútil diante do autismo de Miguel. Não havia como comprar a cura. Não havia como pagar para que seu filho se comportasse como as outras crianças. Não havia como contratar alguém que realmente entendesse o universo particular do menino. Foi nesse momento de reflexão amarga que Ricardo ouviu uma batida na porta. «Entre», disse ele, esperando ver sua secretária com mais algum problema para resolver. Em vez disso, entrou um homem de aproximadamente 50 anos, com um uniforme azul de faxineiro, segurando respeitosamente um boné nas mãos. Tinha cabelos grisalhos, mãos calejadas pelo trabalho e um olhar sereno que contrastava com a agitação que Ricardo sentia por dentro.
Bom dia, senhor Guimarães, disse o homem com uma voz calma e respeitosa. Sou Luiz Fernando, o novo funcionário da limpeza. Vim me apresentar e agradecer pela oportunidade de trabalhar na sua empresa. Ricardo ergueu os olhos dos papéis, observando aquele homem simples que parecia carregar uma paz que ele próprio havia perdido há muito tempo. Seja bem-vindo, respondeu automaticamente, sem muito interesse. Espero que faça um bom trabalho. Luiz Fernando assentiu com um sorriso genuíno. O senhor pode contar comigo. Trabalho com limpeza há mais de 15 anos e sempre trato cada lugar como se fosse minha própria casa. Havia algo na sinceridade daquele homem que chamou a atenção de Ricardo, mesmo em meio à sua preocupação com Miguel. Muito bem, disse o empresário. A supervisora já deve ter explicado suas funções. Qualquer dúvida, procure ela. Quando Luiz Fernando saiu da sala, Ricardo voltou sua atenção para os problemas familiares. Precisava encontrar outra babá, talvez contratar um profissional ainda mais especializado, ou, quem sabe, investigar tratamentos alternativos no exterior. Qualquer coisa que pudesse trazer algum alívio para a situação caótica que sua vida havia se tornado. O que ele não imaginava era que a solução para seus problemas havia acabado de sair pela porta do seu escritório, vestindo um simples uniforme azul de faxineiro. A mansão dos Guimarães, com seus 500 metros quadrados de área construída, piscina aquecida, jardim paisagístico e 3 andares de puro luxo, havia se transformado numa zona de guerra. O que deveria ser um lar acolhedor para uma família próspera era agora um campo minado, onde qualquer objeto poderia se tornar um projétil nas mãos de Miguel durante suas crises. Na sala de estar, decorada com móveis importados e obras de arte cuidadosamente selecionadas, havia marcas nas paredes onde brinquedos e livros foram arremessados com força. O sofá, de couro italiano, que custara o equivalente a um carro popular, tinha arranhões e mordidas em vários pontos. As cortinas de seda, antes pristinas, agora pendiam irregularmente, resultado das tentativas de Miguel de se escalar por elas durante seus momentos de agitação extrema. Ricardo chegava em casa todas as noites com um nó no estômago, nunca sabendo que cenário encontraria. Naquela terça-feira, antes mesmo de abrir a porta, ele podia ouvir os gritos vindos do segundo andar. Miguel estava tendo uma de suas crises, e o som dos objetos sendo atirados ecoava pela casa como uma sinfonia de desespero. Não quero, não quero, não quero, berrava o menino com uma intensidade que fazia o coração do pai se partir. Dona Carmen, a babá, que ainda não havia oficialmente pedido demissão, desceu as escadas com o rosto vermelho de exaustão e algumas marcas de mordidas nos braços. Senhor Ricardo, ele está assim desde as 3 da tarde. Tentei tudo, mudei a rotina dele de lugar, ofereci os brinquedos favoritos. Coloquei a música que ele gosta. Nada funciona. Seus olhos estavam marejados, não apenas de cansaço físico, mas da frustração emocional de ver uma criança sofrendo sem conseguir ajudar. Ricardo subiu as escadas lentamente, cada degrau pesando como chumbo. No quarto de Miguel, o cenário era desolador. Livros espalhados pelo chão, brinquedos quebrados, roupas arrancadas do armário. No centro de toda essa desordem, seu filho de 6 anos se balançava freneticamente, batendo as mãos nas próprias orelhas e emitindo sons agudos que revelavam seu profundo desconforto interno. Miguel, filho, tentou Ricardo com a voz mais suave que conseguiu, mas o menino nem sequer olhou em sua direção. Era como se vivesse em uma dimensão paralela, onde as vozes dos pais não chegavam. O empresário sentou-se no chão, ignorando o terno caro que estava vestindo, e tentou uma aproximação física cuidadosa. Miguel imediatamente se afastou, aumentando a intensidade dos balanceios e dos sons de angústia. As noites se arrastavam dessa forma, com Ricardo e as babás revezando-se numa tentativa frustrada de acalmar Miguel. O menino dormia poucas horas, sempre inquieto,
e acordava frequentemente aos berros, como se tivesse pesadelos que ninguém conseguia espantar. Patrícia, quando estava em casa, trancava-se no quarto com fones de ouvido, alegando que os gritos de Miguel lhe causavam enxaquecas insuportáveis. Durante os dias seguintes na empresa, Ricardo tentava manter a aparência de controle profissional, mas seus funcionários começavam a notar as olheiras profundas, a irritabilidade crescente e os momentos de distração durante reuniões importantes. Era como se ele estivesse vivendo duas vidas completamente distintas, a do empresário bem-sucedido durante o dia e a do pai desesperado durante as noites e madrugadas. Foi numa dessas manhãs turbulentas, após uma noite particularmente difícil com Miguel, que Ricardo chegou à empresa com mais atraso que o habitual. Enquanto caminhava pelos corredores em direção ao elevador, observou Luiz Fernando trabalhando com uma dedicação silenciosa, limpando os vidros com movimentos precisos e cuidadosos. Havia algo na tranquilidade daquele homem que causava uma estranha inveja em Ricardo. Como alguém podia parecer tão em paz quando sua própria vida estava em constante turbulência? Como vai o trabalho, Luiz? Fernando? Perguntou Ricardo, mais para preencher o silêncio do que por genuína curiosidade. O faxineiro sorriu com aquela serenidade característica. Muito bem, senhor Guimarães. Gosto do que faço. É gratificante deixar tudo limpo e organizado para que as pessoas tenham um ambiente agradável para trabalhar. Enquanto esperava o elevador, Ricardo observou Luiz Fernando continuar seu trabalho meticuloso. Havia algo hipnótico na forma como ele executava cada tarefa, como se encontrasse propósito até mesmo nos afazeres mais simples. Deve ser bom ter essa tranquilidade, murmurou Ricardo, mais para si mesmo do que para o faxineiro. Luiz Fernando parou seu trabalho por um momento e olhou diretamente para o empresário. Senhor, às vezes a gente encontra paz nos lugares mais simples. Cada pessoa tem seus desafios, mas também tem seus dons especiais para lidar com eles. Havia uma sabedoria naquelas palavras que fez Ricardo parar para refletir, mesmo sem entender completamente o que o homem queria dizer. Quando o elevador chegou e Ricardo subiu para seu escritório, levou consigo uma sensação estranha. Pela primeira vez em muito tempo, havia encontrado alguém que parecia ter respostas onde ele só via perguntas. Não sabia ainda, mas aquela conversa aparentemente casual era o primeiro fio de uma trama que mudaria para sempre a história da família Guimarães. A quinta-feira começou como todas as outras, com o som dos gritos de Miguel ecoando pela mansão desde as primeiras horas da manhã. Dona Carmen havia finalmente pedido demissão na noite anterior, juntando-se à crescente lista de profissionais que não conseguiram lidar com as necessidades especiais do menino. Ricardo chegou à empresa com a sensação familiar de derrota, carregando nos ombros o peso de mais uma tentativa fracassada de encontrar ajuda para seu filho. O que ele não esperava era que justamente naquele dia sua secretária lhe traria uma notícia que mudaria tudo. Senhor Guimarães, disse ela com hesitação. Sua esposa ligou. Ela precisou trazer o Miguel para cá porque não conseguiu encontrar ninguém para ficar com ele hoje. Ele está na sala de reuniões menor, mas a mulher não precisou completar a frase. O som que vinha do primeiro andar já dizia tudo. Ricardo desceu as escadas apressadamente, encontrando um cenário que fez seu coração apertar. Miguel estava no centro da sala de reuniões, balançando-se violentamente enquanto emitia gritos agudos que cortavam o ar como lâminas. Patrícia estava encostada na parede, visivelmente transtornada, com as mãos cobrindo os ouvidos. Alguns funcionários haviam se reunido na porta, observando a situação com uma mistura de curiosidade e desconforto. Ele está assim desde que acordou, explicou Patrícia com lágrimas nos olhos. Tentei tudo, Ricardo. Todos os brinquedos, todas as músicas. Nada funciona.
Não podia deixá-lo sozinho em casa e não tinha mais ninguém para chamar. A voz dela tremulava entre o desespero e a exaustão emocional que havia se tornado constante em suas vidas. Ricardo entrou na sala cuidadosamente, tentando uma aproximação que já sabia ser infrutífera. Miguel estava completamente desconectado do mundo ao seu redor, perdido em seu próprio universo de angústia. O empresário sentiu o olhar dos funcionários sobre ele e, pela primeira vez em sua vida profissional, se sentiu completamente exposto e vulnerável diante das pessoas que comandava. Foi então que uma voz calma cortou através do caos. "Com licença, senhor Guimarães." Ricardo se virou e viu Luiz Fernando parado na entrada da sala, segurando respeitosamente seu material de limpeza, mas com os olhos fixos em Miguel, com uma expressão de compreensão profunda que surpreendeu o empresário. "Luiz Fernando, não é o momento", disse Ricardo automaticamente, assumindo que o faxineiro queria limpar a sala. Mas o homem não se moveu. "Senhor, eu sei que pode parecer estranho, mas eu acredito que posso ajudar com o menino", disse ele com uma convicção serena que contrastava drasticamente com o caos ao redor. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelos gritos contínuos de Miguel. Ricardo olhou para Luiz Fernando como se ele tivesse perdido completamente o juízo. "Você?", perguntou com um tom que misturava incredulidade e um leve desprezo. "Luiz Fernando, eu agradeço a intenção, mas 5 babás especializadas, 3 terapeutas comportamentais, 2 psicólogos, infantis e uma equipe inteira de profissionais não conseguiram acalmar meu filho. Você acha realmente que..." Luiz Fernando não se intimidou com o tom do empresário. "Eu sei que parece impossível, senhor, e entendo perfeitamente sua desconfiança. Mas às vezes, as soluções mais simples são as que funcionam quando as complicadas falham." Havia algo na firmeza respeitosa daquele homem que fez Ricardo hesitar por um momento. Patrícia, que havia observado toda a interação, soltou uma risada amarga. "Ricardo, você está considerando seriamente deixar o faxineiro tentar acalmar nosso filho, depois de tudo que já pagamos para especialistas?" Sua voz carregava uma mistura de desespero e sarcasmo que revelava o quanto a situação havia afetado até mesmo sua capacidade de ter esperança. Os funcionários que observavam da porta começaram a sussurrar entre si. A situação estava se tornando constrangedora para Ricardo, que sempre mantivera uma imagem de controle absoluto diante de seus subordinados. Ver seu mundo pessoal exposto dessa forma, com seu filho em crise e um simples faxineiro se oferecendo para resolver o que profissionais caros não conseguiram, era uma humilhação pública que ele nunca havia enfrentado. "Luiz Fernando", disse Ricardo, tentando recuperar a autoridade em sua voz, "eu entendo sua boa intenção, mas isso é uma questão médica complexa. Meu filho tem autismo severo e apenas profissionais qualificados podem..." Mas suas palavras foram interrompidas por um grito particularmente agudo de Miguel, que havia começado a bater a cabeça na parede. Foi nesse momento que Luiz Fernando deu um passo à frente. "Senhor Ricardo, eu não sou doutor, nem tenho diplomas pendurados na parede, mas tenho algo que talvez esses especialistas todos não tenham: experiência real com crianças como seu filho." Havia uma determinação calma em sua voz que fez até mesmo Patrícia parar de chorar por um momento. Ricardo olhou para Miguel, que continuava em sua crise devastadora, depois para os funcionários que observavam a cena e finalmente para Luiz Fernando, que aguardava pacientemente uma resposta. Pela primeira vez em meses, alguém havia se oferecido para ajudar, não por dinheiro, não por obrigação profissional, mas aparentemente por uma convicção genuína de que podia fazer a diferença. 5 minutos, disse Ricardo. Finalmente, sua voz carregada de ceticismo, mas também de um desespero que já não conseguia esconder. "Você tem 5 minutos. Se não conseguir acalmar Miguel nesse tempo,
Quero que volte ao seu trabalho e nunca mais mencione este assunto. Luiz. Fernando assentiu com um sorriso tranquilo. 5 minutos são mais do que suficiente, disse ele. E algo na confiança de sua voz fez o coração de Ricardo acelerar com uma emoção que ele não conseguia identificar. Era medo do ridículo, ou seria uma fagulha de esperança que ele não sentia há muito tempo. Luiz Fernando entrou na sala com movimentos calmos e deliberados, como se não houvesse nenhuma criança gritando desesperadamente a poucos metros de distância. Toda a sua postura irradiava uma serenidade que contrastava drasticamente com a tensão elétrica que pairava no ar. Ricardo, Patrícia e os funcionários observavam em silêncio absoluto, como se fossem espectadores de um espetáculo cujo desfecho era completamente imprevisível. O faxineiro se aproximou de Miguel sem pressa, mantendo uma distância respeitosa. O menino continuava balançando-se violentamente, com os olhos fechados e as mãos cobrindo as orelhas, numa tentativa desesperada de bloquear os estímulos que o atormentavam. Os gritos agudos que saíam de sua garganta eram como um código secreto de sofrimento que ninguém conseguia decifrar. "Oi, campeão!" disse Luiz Fernando com uma voz suave como um sussurro. Sua primeira abordagem não foi tentar tocar Miguel ou forçar contato visual, mas simplesmente estar presente no mesmo espaço, respeitando o território pessoal da criança. Ricardo franziu a testa, esperando que o homem fizesse algo mais concreto. Os segundos passavam como horas, e a impaciência começava a crescer entre os observadores. Foi então que Luiz Fernando fez algo completamente inesperado. De uma pequena garrafa plástica que carregava em seu cinto de ferramentas, ele derramou um pouco de detergente suave na palma da mão. Em seguida, retirou um pequeno aro de arame que havia improvisado. Uma ferramenta simples que qualquer pessoa poderia fazer em casa, mas que naquele momento parecia carregar uma magia inexplicável. "Vamos ver se conseguimos fazer algumas bolhas especiais aqui", murmurou Luiz Fernando, mergulhando o aro na solução de sabão em suas mãos. Com um sopro suave e controlado, ele criou a primeira bolha. Ela flutuou pelo ar com uma leveza hipnótica, refletindo as luzes da sala como um pequeno arco-íris em movimento. O milagre começou de forma quase imperceptível. Miguel não parou de gritar imediatamente, mas houve uma mudança sutil no tom de seu desconforto. Uma segunda bolha seguiu a primeira, depois uma terceira. Cada uma flutuava por caminhos diferentes, algumas subindo em direção ao teto, outras dançando horizontalmente pelo ar. O movimento era tão gracioso e imprevisível que começou a criar uma atmosfera de magia suave na sala que antes era dominada pelo caos. Luiz Fernando continuou criando bolhas com a paciência de alguém que compreende profundamente os mistérios do coração humano. Não tentava chamar a atenção de Miguel diretamente, não falava alto, não fazia movimentos bruscos. Simplesmente criava aqueles pequenos universos transparentes que dançavam pelo ar como mensageiros silenciosos de paz e beleza. A mudança em Miguel aconteceu gradualmente, como o amanhecer que chega devagar ao horizonte. Primeiro, os gritos diminuíram de intensidade. Depois, os movimentos de balanceio se tornaram menos frenéticos. Ricardo segurou a respiração quando percebeu que seu filho havia aberto os olhos ligeiramente, como se estivesse espionando aquelas esferas mágicas que flutuavam ao seu redor. "Olha só como elas dançam", disse Luiz Fernando suavemente, criando uma bolha particularmente grande que parecia flutuar em câmera lenta. Cada uma tem sua própria personalidade, seu próprio jeitinho de se mover pelo mundo. Sua voz era como um rio, calmo, fluindo naturalmente sem forçar nenhuma reação. Miguel parou de gritar completamente. O silêncio que se instalou na sala foi tão súbito que Patrícia cobriu a boca com as mãos, temendo que qualquer som pudesse quebrar aquele encanto. Os funcionários na porta se entreolharam com expressões de incredulidade absoluta.
Ricardo sentiu seu coração disparar, não conseguindo acreditar no que seus olhos estavam vendo. O menino ainda não havia se movido da sua posição defensiva, mas seus olhos agora acompanhavam o balé aéreo das bolhas com uma curiosidade crescente. Uma bolha particularmente rebelde desceu lentamente e pousou no chão bem na frente dele. Miguel estendeu um dedo cuidadosamente e tocou a superfície iridescente. Ela estourou com um pequeno pop quase inaudível, mas o sorriso que surgiu no rosto do menino foi como o sol rompendo através das nuvens mais escuras. "Quer tentar fazer uma bolha você mesmo?" perguntou Luiz Fernando, estendendo o aro improvisado na direção de Miguel. O menino olhou para o objeto com uma mistura de curiosidade e hesitação. Depois de alguns segundos que pareceram eternos, ele estendeu a mão pequena e pegou o aro com delicadeza. Luiz Fernando guiou as mãos de Miguel suavemente, mostrando como mergulhar o aro na solução e como soprar com a intensidade certa. A primeira tentativa resultou apenas em algumas gotas de sabão voando pelo ar, mas Miguel não se frustrou. Em vez disso, ele riu, um som cristalino e puro que, há meses, não ecoava na casa dos Guimarães. A segunda tentativa foi um sucesso. Uma bolha perfeita se formou e flutuou majestosamente pelo ar. Miguel bateu palmas com entusiasmo, um gesto espontâneo de alegria que fez lágrimas brotarem nos olhos de Ricardo. Por meses, ele havia observado seu filho apenas em estados de angústia ou desconexão total. Ver Miguel genuinamente feliz, engajado e interagindo com o mundo era como presenciar um milagre. Mais, disse Miguel, usando uma das poucas palavras em seu vocabulário limitado. Luiz Fernando sorriu e ajudou o menino a criar mais bolhas, cada uma sendo recebida com risos e palmas entusiasmadas. A sala, que minutos antes era um cenário de desespero, havia se transformado num playground mágico, onde pai e filho finalmente encontraram uma linguagem comum. Ricardo permaneceu imóvel, processando o que estava acontecendo diante dos seus olhos. Tudo o que ele havia considerado impossível estava se desenrolando através das mãos calejadas de um simples faxineiro. Não havia teorias complexas, tratamentos caros ou equipamentos sofisticados. Apenas bolhas de sabão, paciência infinita e uma compreensão intuitiva que transcendia qualquer diploma universitário. Patrícia se aproximou lentamente, como se temesse quebrar um sonho delicado. "Miguel", chamou ela suavemente. O menino olhou em sua direção e sorriu, estendendo o aro como um convite para que ela participasse da brincadeira. Era a primeira vez em meses que ele demonstrava desejo de interação social com a família. Os 5 minutos prometidos se transformaram em 15, depois em 30. Miguel continuava criando bolhas com Luiz Fernando, cada momento de conexão sendo um presente precioso para pais que haviam perdido a esperança de ver seu filho feliz novamente. A transformação não era apenas do menino, mas de toda a atmosfera familiar que havia sido envenenada por meses de frustrações e fracassos. Quando finalmente Miguel se cansou da brincadeira, eles se aninharam no colo de Luiz Fernando naturalmente, como se conhecesse aquele homem há anos. O faxineiro acariciou os cabelos do menino com uma ternura paternal que deixou Ricardo profundamente tocado e, ao mesmo tempo, levemente invejoso da facilidade com que aquele estranho havia conquistado a confiança de seu filho. "Como você soube?", perguntou Ricardo com a voz embargada pela emoção. "Como você soube? Na que isso funcionaria?" Luiz Fernando olhou para ele com aquele sorriso sereno que já havia se tornado familiar. "Às vezes, senhor Ricardo, as crianças especiais precisam apenas de alguém que entenda que elas veem o mundo de um jeito diferente, mais bonito. As bolhas são como elas, únicas, delicadas e cheias de magia quando a gente sabe como olhar." O escritório de Ricardo nunca havia presenciado uma cena tão inusitada quanto aquela manhã de sexta-feira. Miguel estava sentado tranquilamente no sofá,
de couro, observando fascinado as bolhas que Luiz Fernando criava com uma naturalidade impressionante. O faxineiro havia chegado mais cedo ao trabalho, trazendo consigo uma pequena variedade de aros caseiros de diferentes tamanhos, cada um prometendo bolhas com características únicas. Esse aqui faz bolhas gigantes, explicava Luiz Fernando para Miguel, mergulhando um aro maior na solução especial que havia preparado. E esse pequenininho faz uma chuva de bolinhas minúsculas. O menino observava cada demonstração com uma atenção que Ricardo nunca havia visto antes. Era como se Luiz Fernando houvesse encontrado a chave para um mundo que permanecera trancado por anos. Sentado em sua poltrona executiva, Ricardo observava a interação com sentimentos conflitantes. Por um lado, sentia uma gratidão imensa por finalmente ver seu filho em paz. Por outro, uma pontada de orgulho ferido o incomodava. Como um homem sem educação formal, sem diplomas ou especializações, conseguira fazer em minutos o que uma legião de profissionais caros não conseguira em meses. Luiz Fernando, disse Ricardo, tentando soar casual. Posso saber onde você aprendeu essa técnica com as bolhas? O faxineiro parou sua atividade por um momento, mas continuou sorrindo enquanto observava Miguel, tentando criar suas próprias bolhas. Não foi bem uma técnica que aprendi, senhor Ricardo, respondeu Luiz Fernando com sua característica humildade. Foi mais uma necessidade que a vida me ensinou. Havia algo na forma como ele falou essas palavras que despertou a curiosidade genuína do empresário. Como assim? Luiz Fernando se acomodou melhor no chão, onde estava sentado ao lado de Miguel, e sua expressão se tornou mais reflexiva. Eu trabalhei durante 15 anos numa instituição para crianças especiais aqui na cidade. Não era um lugar fancy como os que o senhor deve conhecer. Era uma instituição pública simples, onde chegavam crianças que as famílias não sabiam mais como cuidar. Ricardo inclinou-se para a frente, intrigado. Aquela informação mudava completamente sua percepção sobre o homem que havia julgado como apenas mais um funcionário de baixa qualificação. E você fazia o que lá? Oficialmente eu era faxineiro também, disse Luiz Fernando com um sorriso melancólico. Mas quando você trabalha 15 anos no mesmo lugar, cuidando das mesmas crianças todos os dias, você acaba se tornando muito mais do que está escrito no seu contrato. Eu virei amigo, cuidador, às vezes até pai de algumas daquelas crianças. Miguel, que estava concentrado em suas bolhas, se aproximou mais de Luiz Fernando, como se compreendesse instintivamente que aquele homem tinha um dom especial para entender crianças como ele. Eu aprendi que cada criança especial tem sua própria linguagem, continuou o faxineiro. Para algumas, são sons musicais. Para outras, texturas específicas. Para muitas delas, como o Miguel, são movimentos suaves e previsíveis, como as bolhas flutuando. A sala ficou em silêncio, exceto pelos sons suaves das bolhas estourando e pelos risinhos ocasionais de Miguel. Ricardo processava essa informação nova, recontextualizando completamente sua compreensão sobre quem era Luiz Fernando realmente. Por que você saiu de lá? Perguntou. O rosto de Luiz Fernando se ensombreceu ligeiramente. A instituição fechou há 2 anos. Cortes no orçamento público. 60 crianças foram redistribuídas para outros lugares, na maioria das vezes separadas dos cuidadores que elas conheciam. Há anos. Sua voz carregava uma tristeza profunda, mas também uma aceitação serena das circunstâncias da vida. E as crianças? Perguntou Ricardo, genuinamente preocupado. Algumas se adaptaram bem aos novos lugares. Outras... Luiz Fernando fez uma pausa, olhando carinhosamente para Miguel. Outras tiveram mais dificuldades. Quando você quebra a rotina e os vínculos de uma criança autista, às vezes leva muito tempo para ela confiar novamente. Ricardo sentiu um aperto no peito ao imaginar dezenas de crianças como Miguel sendo separadas de alguém que realmente as entendia. Deve ter sido muito difícil para você também.
Foi, admitiu Luiz Fernando. Mas a vida continua, e eu sabia que em algum lugar haveria outras crianças que precisariam de ajuda. Quando consegui esse emprego aqui, pensei que seria apenas uma forma de pagar as contas. Nunca imaginei que encontraria alguém como o Miguel. Nesse momento, Miguel se levantou e caminhou até Ricardo, segurando uma bolha que havia conseguido criar sozinho. Papai, olha, disse ele, exibindo orgulhosamente sua criação antes que ela estourasse suavemente em suas mãos. Era a primeira vez em meses que Miguel havia se dirigido diretamente a ele com alegria ao invés de angústia. Ricardo sentiu lágrimas brotando em seus olhos. Não eram lágrimas de frustração ou desespero, como havia derramado tantas vezes nos últimos meses, mas lágrimas de gratidão e alívio. Está muito bonita, filho, conseguiu dizer com a voz embargada. Sabe, senhor Ricardo, disse Luiz Fernando, observando a interação entre pai e filho. Às vezes a gente fica tão preocupado em encontrar soluções complicadas que esquece de tentar as simples. O Miguel não precisa ser consertado, porque ele não está quebrado. Ele só precisa ser compreendido. Essas palavras atingiram Ricardo como um raio de clareza. Durante meses, ele havia tratado o autismo de Miguel como um problema a ser resolvido, um obstáculo a ser removido com dinheiro e especialistas. Nunca havia considerado que talvez seu filho não precisasse ser mudado, mas simplesmente aceito e amado da forma como era. Como posso retribuir isso? Perguntou Ricardo, gesticulando para a cena harmoniosa que se desenrolava em seu escritório. O que você quer em troca? Luiz Fernando balançou a cabeça suavemente. Não quero nada, senhor Ricardo. Ver uma criança feliz já é pagamento suficiente para mim, mas se o senhor realmente quer fazer algo, talvez possa considerar deixar que eu continue passando um tempinho com o Miguel. Não precisa ser todo dia, nem por muito tempo, apenas o suficiente para manter essa conexão que a gente construiu. A proposta era tão simples e humilde que Ricardo se sentiu quase envergonhado por toda a complexidade que havia criado ao redor da situação. Claro, disse ele. Mas por que você faria isso? Cuidar de crianças especiais deve ser exaustivo. Não é exaustivo quando você entende que está fazendo a diferença, respondeu Luiz Fernando. Cada sorriso, cada momento de conexão, cada pequeno progresso vale qualquer esforço. As crianças especiais nos ensinam muito sobre amor incondicional e sobre ver beleza nas coisas mais simples da vida. Miguel havia voltado para seu lugar no chão, criando bolhas metodicamente e rindo sempre que conseguia fazer uma particularmente grande, ou quando observava uma flutuando de forma especialmente graciosa. A transformação em seu comportamento era tão radical que parecia irreal. Você tem família? Perguntou Ricardo, percebendo que sabia muito pouco sobre o homem que havia mudado a vida de seu filho em questão de horas. Tenho uma esposa, Dona Maria, e uma filha que já está casada, respondeu Luiz Fernando. Minha esposa sempre diz que eu tenho um ímã para crianças especiais. Ela brinca que é porque eu mesmo sou um pouco especial, riu ele, revelando um senso de humor humilde e autoconsciente. A manhã se estendia e, pela primeira vez em meses, Ricardo não sentia pressa de resolver problema algum. Observar seu filho feliz, ouvir a sabedoria simples de Luiz Fernando e experimentar aquela paz rara que havia invadido seu escritório era mais valioso do que qualquer reunião de negócios. Ele estava começando a entender que algumas das lições mais importantes da vida vinham das pessoas mais improváveis, nos momentos mais inesperados. As semanas que se seguiram ao milagre das bolhas trouxeram mudanças sutis, mas profundas na rotina da família Guimarães. Miguel havia retornado para casa com um novo brilho nos olhos e uma disposição mais calma que surpreendia a todos. Mais importante ainda, ele havia começado a pedir por seu Luiz,
como carinhosamente chamava o faxineiro, sempre que sentia necessidade de acalmar sua ansiedade. Ricardo estabelecera uma rotina inusitada. 3 vezes por semana, Luiz Fernando passava 1 hora na mansão dos Guimarães após seu horário de trabalho na empresa. Oficialmente, ele recebia uma remuneração extra como consultor em necessidades especiais. Um título que o próprio Luiz Fernando achava engraçado, mas que Ricardo insistira em formalizar para justificar os pagamentos adicionais. "Papai, seu Luiz vai vir hoje?" perguntava Miguel toda manhã, uma pergunta que se tornou parte do ritual matinal da família. Patrícia, que inicialmente mantivera ceticismo sobre a situação, começava a reconhecer que algo genuinamente especial estava acontecendo. Seu filho não apenas estava mais calmo, ele estava começando a se comunicar mais, a demonstrar interesse por atividades antes ignoradas e até mesmo a aceitar pequenas mudanças na rotina sem entrar em crise. Na empresa, a transformação de Ricardo também era notória, embora de forma mais sutil. Funcionários que antes o viam apenas como um chefe distante e autoritário começaram a perceber pequenos gestos de humanidade. Um bom dia mais caloroso para Luiz Fernando. Perguntas ocasionais sobre como estava a família dos funcionários e uma paciência maior durante reuniões difíceis. "Senhor Guimarães, parece diferente ultimamente", comentou sua secretária com uma colega durante o intervalo para o café. "Mais presente, sabe? Como se tivesse encontrado algo que estava procurando há muito tempo." Era uma observação perspicaz. Ricardo realmente havia encontrado algo precioso, a capacidade de ver valor e sabedoria em lugares onde antes enxergava apenas serviços. Durante uma das sessões de bolhas na mansão, Ricardo decidiu observar mais atentamente a metodologia de Luiz Fernando. Não havia nada científico ou complexo no que ele fazia. Era pura intuição humana, combinada com paciência infinita e amor genuíno. Ele conversava com Miguel como se fosse um adulto inteligente, explicava os fenômenos físicos das bolhas de forma simples, mas respeitosa, e principalmente nunca demonstrava pressa ou frustração. "Olha só, Miguel", dizia Luiz Fernando, criando uma sequência de bolhas pequenas. "Essas aqui são como uma família. Todas nasceram juntas, mas cada uma vai seguir seu próprio caminho pelo mundo. Algumas vão longe, outras ficam pertinho, mas todas são importantes." Era uma filosofia de vida mascarada de brincadeira infantil. Miguel absorvia essas lições com uma seriedade tocante, frequentemente repetindo frases que Luiz Fernando havia dito dias antes. "Cada bolha é especial", ele disse certa tarde para Patrícia, uma observação que fez a mãe perceber que seu filho estava não apenas se divertindo, mas aprendendo sobre individualidade e aceitação das diferenças. A mudança mais significativa, porém, estava acontecendo no relacionamento entre Ricardo e Miguel. Inspirado pelo exemplo de Luiz Fernando, o empresário começou a passar mais tempo de qualidade com o filho, não tentando corrigi-lo ou forçá-lo a comportamentos normais, mas simplesmente estando presente e disponível para qualquer tipo de interação que Miguel desejasse. "Você quer tentar fazer bolhas comigo?", perguntou Ricardo numa tarde, segurando hesitantemente o aro que Luiz Fernando havia deixado para uso da família. Miguel olhou para o pai com surpresa. Era raro que Ricardo iniciasse atividades lúdicas. "Você sabe fazer?", perguntou o menino com curiosidade genuína. "Seu Luiz me ensinou alguns truques", respondeu Ricardo, mergulhando o aro na solução com o cuidado de quem executa uma tarefa sagrada. A primeira bolha que ele criou não foi perfeita, mas Miguel aplaudiu entusiasticamente mesmo assim. "Muito boa, papai. Faz mais." Esses momentos simples se tornaram mais frequentes e naturais. Ricardo descobriu que não precisava de atividades elaboradas ou brinquedos caros para conectar-se com Miguel. Bastava estar presente, seguir o ritmo do menino
e aceitar que a comunicação deles tinha suas próprias regras especiais. Luiz Fernando observava essas mudanças com satisfação discreta. Durante uma de suas visitas, enquanto Miguel brincava no jardim, ele conversou com Ricardo sobre os progressos que estava observando. O senhor está se tornando exatamente o pai que o Miguel precisa, disse ele. Não é fácil aprender a comunicar-se na linguagem de uma criança especial, mas o senhor está conseguindo. Aprendi observando você, admitiu Ricardo. Nunca pensei que a paternidade pudesse ser tão simples e complicada ao mesmo tempo. Ele fez uma pausa, observando Miguel criar bolhas sozinho com concentração absoluta. Passei tanto tempo procurando especialistas que esqueci de ser simplesmente o pai dele. Às vezes, a gente precisa de alguém de fora para mostrar o que já estava dentro da gente o tempo todo, respondeu Luiz Fernando com sua sabedoria característica. O senhor sempre teve amor pelo Miguel. Só precisava aprender a expressar esse amor na linguagem que ele entende. Patrícia, que havia observado toda essa transformação familiar, começou a participar mais ativamente das sessões de bolhas. Sua relação com Miguel também estava mudando. Ela estava aprendendo a valorizar os pequenos progressos ao invés de se frustrar com as dificuldades persistentes. Nunca pensei que veria Miguel tão feliz, ela confessou para Ricardo numa noite, enquanto observavam o filho dormir pacificamente. Eu também não, respondeu Ricardo. E pensar que a resposta estava aqui o tempo todo, na forma de um faxineiro humilde, que viu em nosso filho o que nós levamos tanto tempo para enxergar. Havia gratidão em sua voz, mas também uma humildade nova, que seus funcionários começavam a perceber no ambiente de trabalho. A transformação de Ricardo não se limitava à vida familiar. Na empresa, ele começou a prestar mais atenção aos funcionários como pessoas, não apenas como recursos produtivos. Implementou um programa de auxílio para filhos especiais de funcionários, oferecendo suporte financeiro e emocional para famílias que enfrentavam desafios similares aos seus. Nunca imaginei que o chefe faria algo assim, comentou um dos supervisores durante uma reunião de departamento. Parece que ele entendeu que por trás de cada funcionário existe uma família, com suas próprias batalhas. Era exatamente essa compreensão que Ricardo havia adquirido. Todos carregam fardos invisíveis, e um pouco de compaixão pode fazer diferenças monumentais. O mais surpreendente de toda essa transformação era como ela havia acontecido naturalmente, sem força ou imposição. Luiz Fernando nunca havia pregado moral ou criticado a forma como a família lidava com Miguel. Ele simplesmente demonstrou uma alternativa mais amorosa e paciente, permitindo que os próprios pais descobrissem o caminho para seus corações. 6 meses haviam-se passado desde aquela manhã transformadora na sala de reuniões, e a vida da família Guimarães havia adquirido cores que Ricardo nunca imaginou serem possíveis. A mansão que antes ecoava com gritos de desespero, agora ressoa com risos cristalinos de Miguel e conversas tranquilas entre os membros da família. As paredes que testemunharam meses de angústia agora guardavam memórias de momentos preciosos de conexão e descoberta mútua. Miguel não era mais aquela criança perdida em seu próprio mundo de ansiedade. Embora ainda fosse autista e sempre seria, ele havia encontrado formas de se comunicar com o mundo exterior que respeitavam sua natureza especial. Suas palavras eram mais frequentes, seus sorrisos mais espontâneos, e sua capacidade de lidar com pequenas mudanças na rotina havia melhorado dramaticamente. Mais importante ainda, ele havia desenvolvido um vocabulário emocional que permitia expressar suas necessidades de forma menos traumática para toda a família. Papai, hoje posso fazer bolhas gigantes? Perguntou Miguel durante o café da manhã de uma terça-feira ensolarada. Essa pergunta simples representava uma revolução.
Ele estava antecipando atividades prazerosas, fazendo pedidos específicos e demonstrando confiança de que seria compreendido e atendido. Para pais que passaram meses sem conseguir decifrar as necessidades básicas do filho, essa comunicação clara era um milagre cotidiano. Ricardo sorriu enquanto untava a torrada de Miguel com a quantidade exata de geleia, nem mais nem menos, que o menino preferia. Ele havia aprendido que amar Miguel significava respeitar suas particularidades ao invés de tentar mudá-las. Claro, campeão. Seu Luiz vem hoje depois do almoço e tenho certeza de que ele trouxe alguns aros novos para testarmos. A menção de Luiz Fernando ainda despertava entusiasmo especial em Miguel, mas agora o menino também buscava ativamente a companhia dos pais. A família havia encontrado um equilíbrio delicado, mas efetivo. Luiz Fernando continuava sendo o facilitador especialista, mas Ricardo e Patrícia haviam se tornado participantes ativos na jornada de crescimento de Miguel. Na empresa, as mudanças também eram evidentes para qualquer observador atento. Ricardo havia implementado uma série de políticas que refletiam sua nova compreensão sobre valor humano e dignidade no trabalho. O programa de assistência para famílias com necessidades especiais havia se tornado um modelo copiado por outras empresas da região. Funcionários relatavam um ambiente de trabalho mais humanizado, onde se sentiam vistos como pessoas completas, não apenas como produtores de resultados. "Senhor Guimarães", disse sua secretária numa tarde, "chegou mais uma carta de uma família agradecendo pelo programa de assistência. É a 15ª este mês." Ricardo pegou a carta com satisfação genuína. Saber que sua transformação pessoal estava criando ondas positivas na vida de outras famílias dava um sentido completamente novo ao seu sucesso empresarial. Luiz Fernando, por sua vez, havia se tornado muito mais do que um funcionário na empresa de Ricardo. Embora mantivesse oficialmente sua função de faxineiro por escolha própria, pois gostava da simplicidade e autonomia que o trabalho proporcionava, ele também assumira informalmente o papel de consultor em questões relacionadas a funcionários com necessidades especiais ou filhos especiais. "Dona Maria está orgulhosa de você", Ricardo disse durante uma das sessões de bolhas, referindo-se à esposa de Luiz Fernando. "Ela me contou que você anda mais feliz em casa também." Era verdade. Ajudar Miguel havia reacendido o propósito de vida que Luiz Fernando sentira quando trabalhava na instituição. Ter um impacto positivo na vida de uma criança especial novamente havia restaurado um pedaço importante de sua identidade. "É engraçado como a vida funciona", respondeu Luiz Fernando, observando Miguel criar uma sequência impressionante de bolhas médias. "Eu pensei que estava apenas ajudando vocês, mas acabei me ajudando também. Trabalhar com o Miguel me lembra todo dia porque escolhi dedicar minha vida a crianças especiais." Patrícia, que naquela tarde havia se juntado à sessão de bolhas mais cedo que o habitual, sorriu ao ouvir esse comentário. Sua própria transformação havia sido talvez a mais surpreendente de todas. A mulher que antes fugia da realidade de ter um filho autista, agora se tornara uma defensora apaixonada da neurodiversidade. Ela havia começado um blog onde compartilhava a jornada da família, oferecendo esperança e conselhos práticos para outras mães em situações similares. "Miguel, quer mostrar para o papai como você aprendeu a fazer aquelas bolhas que não estouram fácil?" sugeriu Patrícia. O menino assentiu entusiasticamente e começou a demonstrar uma técnica que Luiz Fernando havia ensinado na semana anterior. Ver sua esposa interagindo naturalmente com Miguel, sem tensão ou frustração, ainda emocionava Ricardo profundamente. "Vocês sabem", disse Ricardo, observando sua família reunida no jardim, numa harmonia que antes parecia impossível. "Eu passei a vida inteira achando que sucesso era medido apenas em números, faturamento, lucro,
crescimento percentual. Agora entendo que o verdadeiro sucesso está em momentos como este. Miguel olhou para o pai com aquele olhar penetrante que as crianças autistas frequentemente possuem, como se conseguissem enxergar diretamente na alma das pessoas. Papai feliz, disse ele com sua voz doce e cristalina. Miguel feliz também. Essas palavras simples ressoaram no coração de Ricardo como a mais bela declaração de amor que ele já havia recebido. Seu filho não apenas estava feliz, ele estava conectado o suficiente para reconhecer e espelhar a felicidade do pai. Era uma demonstração de empatia e consciência emocional que meses antes parecia completamente impossível. Eu te amo muito, Miguel, respondeu Ricardo, abraçando o filho com uma ternura que havia aprendido a expressar sem medo ou constrangimento. E agradeço todos os dias por você ter me ensinado o que realmente importa na vida. Luiz Fernando observava a cena com os olhos marejados, sabendo que havia sido instrumento de uma transformação que ia muito além de acalmar uma criança agitada. Ele havia ajudado uma família inteira a encontrar uma linguagem de amor que respeitava as diferenças ao invés de tentar eliminá-las. Sabe, senhor Ricardo, disse Luiz Fernando suavemente, quando comecei a trabalhar aqui, nunca imaginei que encontraria uma família que me lembrasse tanto porque escolhi dedicar minha vida a crianças especiais. Vocês me devolveram o propósito que eu pensei ter, perdido quando a instituição fechou. Patrícia se aproximou e segurou a mão de Luiz Fernando com gratidão. Nós é que devemos agradecer. Você não apenas salvou nosso filho, você salvou nossa família. Nos ensinou que o amor verdadeiro não tenta mudar as pessoas, mas as aceita exatamente como elas são. O sol começava a se pôr no Jardim dos Guimarães, pintando o céu com tons dourados que faziam as bolhas brilharem como pequenos tesouros flutuantes. Miguel continuava criando suas obras de arte efêmeras, cada uma carregando consigo a magia de um momento perfeito de compreensão e aceitação. Seu Luiz, disse Miguel de repente, segurando uma bolha especialmente grande nas mãos. Essa bolha é para você. Ele soprou delicadamente, liberando a bolha que dançou pelo ar em direção ao faxineiro. Luiz Fernando estendeu a mão, mas ao invés de tentar pegá-la, simplesmente a observou flutuar e estourar suavemente em sua palma. Obrigado, campeão, disse ele com um sorriso que irradiava contentamento. Foi a bolha mais bonita que eu já recebi. Naquela noite, depois que Luiz Fernando havia ido embora e Miguel dormia pacificamente em seu quarto, Ricardo e Patrícia conversaram na varanda sobre como suas vidas haviam mudado completamente. Você se lembra de como éramos antes? Perguntou Patrícia. Tão perdidos, tão desesperados, tão cegos para a beleza que já existia bem na nossa frente. Lembro, respondeu Ricardo. E também me lembro de como quase perdi a oportunidade de conhecer verdadeiramente meu próprio filho, porque estava ocupado demais, tentando consertá-lo, ao invés de simplesmente amá-lo. Eles permaneceram em silêncio por alguns momentos, absorvendo a paz que havia se instalado em suas vidas. No jardim, algumas bolhas de sabão ainda flutuavam preguiçosamente no ar da noite, reflexos iridescentes da transformação que havia acontecido naquela casa. Ricardo, disse Patrícia suavemente, acho que aprendemos uma das lições mais importantes da vida. Às vezes, as maiores sabedorias vêm das pessoas mais simples, nos momentos mais inesperados. E que o verdadeiro sucesso não se mede pelo que acumulamos, mas pelo amor que conseguimos dar e receber. Ricardo assentiu, pensando em Luiz Fernando e na humildade daquele homem que havia mudado suas vidas sem pedir nada em troca. E que nunca devemos julgar o valor de uma pessoa pela posição que ela ocupa na sociedade, mas pela grandeza de seu coração. Na empresa, nos dias que se seguiram, essa filosofia continuou se espalhando. Funcionários notaram que o ambiente havia se tornado mais humano, mais acolhedor.
Ricardo havia aprendido a valorizar cada pessoa por suas qualidades únicas, criando uma cultura organizacional baseada no respeito mútuo e na compreensão de que todos, independentemente de cargo ou formação, têm algo valioso a contribuir. Meses depois, quando jornalistas empresariais perguntavam a Ricardo sobre o segredo de sua transformação como líder, ele sempre contava a história de Luiz Fernando e das bolhas de sabão. Aprendi que liderança verdadeira não é sobre comandar, mas sobre servir. E que, às vezes, nossos melhores professores aparecem nas formas mais inesperadas. Miguel continuou crescendo e se desenvolvendo, sempre com suas particularidades autistas, mas agora em um ambiente que celebrava suas diferenças ao invés de tentar eliminá-las. Ele se tornou uma criança mais comunicativa, mais conectada com a família e surpreendentemente criativa em suas formas únicas de ver e interpretar o mundo. Luiz Fernando permaneceu na empresa, não apenas como faxineiro, mas como uma presença especial que lembrava a todos sobre a importância da compaixão, da paciência e da sabedoria que vem da experiência de vida. Sua história com Miguel se tornou lendária entre os funcionários, um exemplo vivo de como pequenos gestos de amor podem criar ondas de transformação que se espalham muito além do que podemos imaginar. E sempre que alguém perguntava qual havia sido o momento mais importante de sua carreira empresarial, Ricardo respondia sem hesitar: o dia em que um simples faxineiro me ensinou que meu filho não precisava ser curado, apenas amado. Esse foi o dia em que aprendi o verdadeiro significado de sucesso. As bolhas de sabão continuaram sendo uma presença constante na vida da família Guimarães, não apenas como brinquedo, mas como símbolo de que a beleza mais pura da vida está nas coisas simples, delicadas e efêmeras, e que, assim como cada bolha é única e especial em sua própria forma, cada pessoa, incluindo crianças autistas como Miguel, merece ser celebrada exatamente como é. Esta é a história de como um milionário aprendeu que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no amor que somos capazes de dar e receber. E de como um humilde faxineiro, armado apenas com bolhas de sabão e um coração gigante, conseguiu ensinar a uma família inteira o verdadeiro significado de aceitação, compreensão e amor incondicional. Quantas vezes na vida a gente busca soluções complicadas e esquece que o amor e a paciência são as respostas mais simples e poderosas? Talvez exista alguém perto de você precisando só de um gesto assim para transformar o dia ou a vida inteira. Se essa história tocou seu coração, escreva aqui nos comentários: Amor transforma. E se você acredita que o mundo precisa ouvir mais histórias assim, se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui, cada vídeo é feito para inspirar, emocionar e lembrar que pessoas comuns podem fazer coisas extraordinárias.